Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos a mais uma videoaula, bibliografia, tá? Mantida a mesma, que é do Goldstein. E agora a gente chega num ponto do nosso curso que, a meu ver, é o ápice aí da derivada, que se refere aos problemas de otimização, máximos e mínimos. Assim, acho que faz todo o sentido, tá? De estudar a derivada quando a gente precisa aplicá-la, né, para estudar o ótimo de alguma coisa. Então, qual é o objetivo, tá certo, da gente estudar esses problemas de otimização? Na realidade, a gente deseja determinar os valores extremos de uma função. O que é isso? Ou seja, qual seria o maior ou o menor valor que uma função pode assumir em um dado intervalo. E nós chamamos esse maior valor de máximo de uma função e o menor valor de mínimo de uma função, tá? Esses problemas, eles são chamados de otimização exatamente, né, pelo fato de que as soluções que encontramos aplicando essa técnica são as melhores possíveis para cada caso em questão. Ou seja, né, resolver esses problemas com as técnicas de máximos e mínimos significa encontrar a solução ótima para eles. Então, onde nós podemos aplicar essa técnica, né? Essa resolução, né, de problemas por otimização? É muito comum na nossa vida diária. Então, por exemplo, determinar o nível de produção mais econômico, né, de uma fábrica. Quais seriam as dimensões de embalagens de um certo produto que maximizaria a capacidade das mesmas? E por aí vai, né? Por exemplo, os problemas simples, né? Pegar um caminho mais curto para chegar ao trabalho, escolher os produtos corretos ali no supermercado para diminuir o preço da compra, e problemas complexos, né? Minimizar custos de uma produção em uma fábrica, determinar qual seria o melhor conjunto de rotas para uma transportadora, né? Então a gente tem problemas desse tipo na engenharia, na biologia, tá certo? Na economia, na administração. Então, o primeiro passo, né, para realizar essa otimização é a modelagem matemática, tá certo? Então, a otimização ela necessita obrigatoriamente de uma função matemática, tá certo? Que está atuando ali naqueles sistemas dinâmicos. E é claro que seria a parte mais difícil, né, que é modelar essa situação real, né? E modelar não é uma tarefa simples, tá certo? Bom, mas aqui, em geral, a gente vai ter essa função já modelada e só vai precisar calcular esses máximos e mínimos. Aqui eu coloquei dois gráficos que representam pontos de máximos, ó, pontos de máximos e pontos, ó, seria pontos de máximo, tá certo? Ó, e os pontos de mínimos, tá ok? Então aqui também a gente tem um ponto de máximo e aqui nós teríamos pontos de mínimos, tá certo? Ó, em cada pontinho desse aqui a gente tem pontos de mínimos. Então, esses pontos aqui de máximos a gente chama de cristas e esses pontos de mínimos a gente chama de vales, tá certo? Então, por exemplo, se o que a gente deseja é minimizar essa função, então eu preciso encontrar em qual ponto o valor dela é mínimo, tá? Então esses pontos aqui, né? Esse ponto aqui em verde, né, seria o mínimo absoluto dessa função. Ou seja, esse ponto é a solução ótima para esse problema, tá certo? Muito bem. Bom, e então esses valores máximos e mínimos também de uma função também são chamados de valores extremos dessa função.
E como na matemática, né, nós temos as definições formais, né, para esse tipo de... para tudo que a gente estuda. Então, por exemplo, uma definição 1 aí dessa questão. Então, vamos supor que C, né, seja C um número no domínio D, tá certo? De uma função f. Então, essa função, nesse valor C, nesse ponto C, eu posso ter um valor máximo absoluto, tá certo? Se é a função no meu ponto C é maior ou igual à função no ponto X, né, em todo esse domínio. Ou posso ter um valor mínimo absoluto se, né, essa função, né, no ponto C for menor ou igual à função em qualquer x, tá bom? Nesse domínio. Temos também uma definição 2 aqui. Então, esse máximo local, eu posso ter o máximo local se o meu f, né, se a minha função no ponto C é maior ou igual à função em qualquer, num x que esteja próximo de C. E o mínimo local, né, esse vai ser o mínimo quando a função no ponto C for menor ou igual à função, né, e quando eu tenho um x próximo de C, tá? Bom, seguindo aqui, nós temos então, né, a função ela pode ter um máximo ou um mínimo. E essa função ela vai ter um máximo ou um mínimo, qual é a condição? Se a derivada dessa função no ponto, tá certo? Existir e a gente iguala essa derivada a zero. Então, olha só, o número crítico de uma função f é o número c, tá certo? Nesse domínio, tal que essa derivada é igual a zero, ok? Ou a derivada não existe. Então, a gente tem um método, né, para encontrar esses máximos e mínimos. Então, se eu tenho um intervalo fechado, né, se eu tenho uma função, tá certo? Que é definida no intervalo fechado, por exemplo, tá certo? O que que eu preciso fazer? Né? Então, preciso encontrar os valores dessa função nos números críticos de f, ou seja, quando a derivada, né, for igual a zero, tá certo? Preciso encontrar os valores de f nas extremidades do intervalo. Então, o maior valor entre as etapas 1 e 2 vai ser o máximo absoluto e o menor valor, o mínimo absoluto, tá? Vai ficar mais claro com o exemplo, tá bom? Então, vamos supor aqui, eu quero encontrar esses pontos críticos, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, primeiro passo, tá certo? Eu vou derivar essa função e igualar ela a zero, ok? Então, essa derivada dessa função, e é por isso que nós, né, batemos muito na tecla de regras de derivação, eu vou, para derivar essa função, eu vou precisar aplicar a regra do produto, tá certo? Então, olha só, vou derivar aqui bem devagar para vocês perceberem. Então, a derivada do primeiro termo vezes o segundo termo mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo, tá certo? Então, olha só, pela regrinha da potência, 3 quintos tomba, x elevado a 3 quintos menos 1, que vai dar menos 2 quintos, tá certo? Isso multiplicado por 4 menos x, mais x elevado a 3 quintos, vezes essa derivada aqui, a derivada de 4 é igual a zero, e a derivada de x é igual a 1, mas tem esse sinalzinho de menos, então menos 1. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, f' de x igual a 3 sobre 5, x elevado a 2 quintos, tá certo? De 4 menos x elevado a 3 quintos, ok? Muito bem. Aqui, eu vou arrumar toda essa equação para poder igualar a zero, tá bom? Então, olha só, eu vou apagar aqui.
Vou fazer a distributiva, tá certo? Aqui e aqui, ok? E depois, arrumando, eu igualo a zero. Então, olha só. Então, eu vou ter aqui, ó, que f' de x vai ser igual. Isso aqui já é o resultado da distributiva, tá certo? Ok? Bom, vou precisar fazer o MMC, tá certo? Aqui, ok? Então, vou fazer o MMC. Então, isso aqui vai ficar f' de x igual a 12 menos 3x menos 5x elevado a 2 quintos vezes x elevado a 3 quintos, tá certo? Tudo isso sobre 5x elevado a 2 quintos. Então, isso aqui vai ficar 12 menos 3x, tá certo? Menos 5x, ó. 2 quintos menos 3 quintos, tá certo? 2 quintos mais 3 quintos, ó, a mesma base, soma-se os expoentes, tá certo? Vai ficar 5 sobre 5, que é o inteiro. Ok? Isso aqui vai ser 12 menos 8x sobre 5x elevado a 2 quintos, tá certo? Então, agora, eu vou igualar isso aqui a zero, né? Então, olha só, igualando, ó, f' de x igual a zero, nós temos 12 menos 8x sobre 5x elevado a 2 quintos igual a zero, tá certo? Multiplicando aqui, ó, em cruz, então eu vou ter que 12 menos 8x igual a zero. Então, aqui ficou simples, né? X vai ser igual a 3 meios, tá certo? Bom, mas os pontos críticos, né? É quando eu tenho a derivada igual a zero e quando a derivada não existe, tá certo? Então, essa derivada aqui, né? Ela não vai existir também quando x for zero, concorda? Porque vai ter 1 sobre zero aqui. Então, os pontos críticos para essa função é 3 meios e zero, tá certo? Beleza. A dica, não, reveja passo a passo, tá? E faça também aí sozinho, sozinha, para poder ver se está entendendo. Vamos mais um exemplo. Aqui eu quero encontrar, ali foi só os pontos críticos. Aqui eu quero encontrar os máximos e mínimos dessa função e eu tenho um intervalo fechado. Tá certo? Que é esse daqui, ó. Menos meio e 4. Tá certo? Então, a função ela é contínua nesse intervalo fechado. Então, nós vamos usar o método do intervalo fechado, tá certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, que eu preciso fazer, é encontrar os pontos críticos, tá certo? Quem são esses pontos críticos? Então, eu vou derivar essa função, ok? Então, vai ser 3x ao quadrado menos 6x. Vou igualar essa derivada a zero. Então, vai ser 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então, eu vou ter aqui, coloquei o 3x em evidência. Então, eu tenho que 3x é igual a zero, então x igual a zero, tá certo? E x menos 2 igual a zero, então x igual a 2. Nesse caso, essa derivada aqui, ela sempre existe. Não há nenhuma restrição para o valor de x, como tinha aqui nessa derivada. Tá vendo a diferença? Bom, então, os únicos pontos críticos que a gente tem
nesse exercício, x igual a 0 e x igual a 2, tá certo? Esses são os pontos críticos. Agora, o que eu preciso fazer pelo método lá? Eu preciso encontrar, tá certo? O f de 0 e o f de 2. Eu preciso encontrar qual é o valor da função nos pontos críticos. Então, como eu tenho 2 pontos críticos, eu vou usar, né? Vou fazer 2 vezes aqui. Então, quanto vale f quando x é 0? Vale 1, tá certo? E quando x é 2? 8 menos 3 vezes 4, 12, mais 1, que vai dar igual a menos 3. Olha, eu estou substituindo aqui no valor da minha função o valor do meu ponto crítico. Aqui, ó, por isso que deu 1. 0 ao cubo, 0. Menos 3 vezes 0, 0. Sobrou 1. No F2, ó, aonde tem x, eu ponho 2. 2 ao cubo, 8. Menos 3 vezes 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12, tá certo? E mais 1. Bom, então, olha só. Eu encontrei os valores 1 e menos 3, tá certo? Tudo bem. Agora, o terceiro ponto, eu preciso calcular os valores dessa função nessas extremidades, tá ok? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou calcular o valor da função, é o terceiro passo, das extremidades, tá? Então, olha só, vai ser o f de menos meio, ok? Que vai estar 1/8. E o f de 4, que vai ser igual a 17. Então, aonde tem x, ó, eu substituí por menos meio. E aqui é a mesma coisa, onde teve x, eu substituí por 4, tá certo? Bom, e agora eu vou comparar, né? Comparando os valores, tá certo? Eu tinha achado lá no segundo passo, né? 1, tá certo? E menos 3. Então, eu comparo agora esses valores com o 8º e com o 17. Então, nós percebemos aqui que o maior valor aqui é o 17. Então, 17, né, que é quando F4 é igual a 17, é um ponto de máximo absoluto, tá certo? Porque ele é o maior valor ali. E o menor valor que nós temos aqui, né, em contrapartida, para como sendo ponto de mínimo, é o menos 3. Então, ó, o F, tá certo? 2 é igual a menos 3, então menos 3 é um ponto de mínimo absoluto, tá certo? Ok? Muito bem. Eu vou só esboçar aqui o gráfico para vocês verem mais ou menos, enxergarem um pouquinho como seria, tá bom? Então, deixa eu só fazer um esboço, é um esboço, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos assim. Então, aqui embaixo eu tenho um ponto de mínimo, tá? Absoluto, 2 menos 3. E aqui em cima teria um ponto de máximo, 4 e 17, tá bom? Só para vocês perceberem aqui. Muito bem. Bom, na sequência, né, nós temos aqui que as derivadas, elas também nos dizem um pouco sobre o gráfico. Então, se a derivada for maior do que 0, tá? Se f' de x maior do que 0, e se ele existir em algum intervalo,
a função está crescendo nele. E se ele for menor do que zero, a função é decrescente nesse intervalo, tá? Então, suponha que C seja um ponto crítico de uma função contínua f. Então, se o f', né, a derivada, mudar de positivo para negativo, eu tenho o máximo local, tá certo? Então, né, ele estava aqui, né, era a minha derivada aqui era crescente, depois aqui ficou decrescente, tá certo? Então, aqui era positiva, aqui era negativa, eu tenho o máximo local. Se f' mudar de negativo para positivo, né, então aqui, ó, eu tenho a derivada negativa. Eu vou ter um ponto de mínimo, tá certo? E aqui tá sendo positivo. E se f' ela não muda de sinal, né, então eu não tenho nem máximo nem mínimo ali, tá certo? Então aqui seria mais ou menos isso, ó. Aqui, tá certo? Tá mudando de positivo para negativo. Então eu tenho um ponto de máximo, tá certo? Aqui tá negativo, né? Ó, inclinação, a derivada é o quê? A inclinação da reta tangente aqui. Negativo e aqui positivo. Então eu tenho um ponto de mínimo. Aqui, ó, ela continua sendo positiva. Não muda o sinal. Então, eu não tenho nem máximo nem mínimo, tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Não muda o sinal, então eu não tenho nem máximo nem mínimo, tá? Muito bem. Bom, temos também o teste da segunda derivada. Então, para eu saber se é máximo ou mínimo, eu faço a derivada segunda. Se ela for maior do que zero, a concavidade está para cima, tá certo? Se ela for menor do que zero, a concavidade está para baixo. E se a derivada segunda for zero, eu não consigo obter nenhuma informação com o teste da segunda derivada, tá? Então, vamos fazer o exemplo 3. Ó, nesse exemplo 3, eu quero examinar a curva em relação à sua concavidade. Descobrir os pontos de inflexão. Os pontos de inflexão é quando há mudança, né? Quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Né? Quando teve uma mudança de concavidade, né? Esse ponto de inflexão. E determinar os mínimos e os máximos locais. Então, nesse exemplo, tá? Aqui, o primeiro passo que eu vou fazer é determinar os pontos críticos. Então, eu vou derivar essa função, tá certo? E vou igualar a zero. Ok? Vou colocar o 4x ao quadrado em evidência. Então, 4x ao quadrado é igual a zero. Então, x igual a zero, tá certo? E x menos 3 igual a zero. Então, x igual a 3. Então, eu tenho dois pontos críticos, tá certo? Que são 0 e 3, ok? Essa derivada, ela vai existir sempre para qualquer x. Então, não tem nenhum valor, né, para x onde essa derivada não exista, tá ok? Muito bem. Agora, eu vou fazer o teste aqui da derivada segunda, tá? Então, olha só. Ah, por que que não fez igual aquele exemplo? Porque eu não tenho nenhum intervalo aqui fechado. Então, não posso usar o método do intervalo fechado, tá? Então, eu vou derivar essa função aqui novamente, ó. Vai ficar 12x ao quadrado menos 24x, tá certo? Ok? Então, aqui, ó, eu vou colocar o 12x em evidência, tá certo? E vou fazer algumas análises aqui. Ó, no intervalo, a derivada e a concavidade. Então, se eu tenho lá, né, de menos infinito
até zero, por exemplo, tá certo? O que que eu vou fazer aqui? Essa derivada aqui, ó, ela vai ser sempre positiva, tá certo? Então, a concavidade está voltada para cima, ok? Se eu tenho aqui 0 e 2, né? Aqui a concavidade vai dar negativa, porque aqui vai dar menos, tá certo? Então, aqui eu vou ter a concavidade voltada para baixo, ok? E 2 infinito, tá certo? Então, nesse caso, positivo. Então, aqui a concavidade está voltada para cima. Por que que é 0 e 2? Porque aqui, se eu igualar isso aqui a zero, né? Ó, eu vou ter x igual a zero e x igual a 2, tá certo? Por isso que eu analiso de menos infinito a zero, depois entre 0 e 2, depois de 2 a mais infinito. Tá ok? Muito bem. Então, agora, para eu achar os pontos, né, de inflexão, por exemplo, ó, 0, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, quando x é zero, tá certo? O y também é zero. Então, eu tenho 0 e 0, ok? E depois, quando x é 2, tá certo? O y vai dar menos 16. Aqui, ó, 12 vezes 4, tá certo? 48, né? Então, isso aqui vai dar menos 16, tá certo? Então, aqui, ó, eu tô substituindo esses pontos, gente. Olha só, 0 e 2 na função y igual a x à quarta menos 4x ao cubo, tá? Não é nessa aqui não, tá ok? Tô substituindo 0 e o 2 aqui. Então, quando x é 0, o y vai dar 0. E quando x é 2, vai ficar 2 à quarta menos 4 vezes 2 ao cubo, que vai dar esse menos 16, tá ok? Muito bem. Então, né, o que que nós podemos fazer aqui ainda, né? Eu pego, ó, e vou fazer aqui, ó, o teste da derivada segunda, tá? Então, olha só. O que que me diz o teste da derivada segunda? Eu tenho que y, duas linhas, é igual a 12x, x menos 2, tá certo? E quais são os meus pontos críticos que eu tinha achado lá atrás? 0 e 3, ok? Então, eu venho aqui, tá certo? E vou testar o y em 0. Em 0, tá certo? Isso aqui vai ser, né? Eu vou ter aqui, ó, vai dar 0, ok? Então, né, é inconclusivo, tá certo? E a derivada segunda, quando x vale 3. Então, vai ser, ó, 12 vezes 3, tá certo? 3 menos 2. Isso aqui vai ser maior do que 0. Se a derivada segunda é maior do que 0, a concavidade está voltada para cima. Então, 3 é um ponto de mínimo absoluto. Tá certo? Muito bem. Ok. Bom, vamos continuar esse exemplo 4 aqui, tá certo? Nesse exemplo 4, o que que nós temos aqui? Quero encontrar os pontos de máximo e de mínimos locais nessa função. Também não está me dizendo o intervalo, então eu não consigo aplicar o método do intervalo fechado. Então, eu vou primeiro, sempre isso, determinar os pontos críticos. Para eu determinar esses pontos críticos, eu preciso igualar a derivada a zero. Essa derivada aqui, ó, vai ser 3x² sobre 3
menos 4x mais 3, tá certo? Que vai ser x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, eu pego e igualo isso a zero, ok? Não vou usar Bhaskara, eu vou usar, vou fatorar esse trinômio, ok? Então, menos 3 com menos 1, menos 4, menos 3 vezes menos 1 mais 3, tá certo? Então, eu tenho aqui que os pontos críticos, ó, meus pontos críticos, então, são x igual a 3 e x igual a 1, tá certo? Muito bem. Bom, feito isso, né, o que eu vou fazer? Vou fazer o teste da primeira derivada, tá? Então, fazendo o teste aqui, ó, da primeira derivada. Então, esse teste da primeira derivada, eu vou usar os pontos críticos, tá certo? Que eu encontrei. Opa. Então, olha só. Vai ser, vou analisar quando x é menor do que 1, quando x está entre 1 e 3, tá certo? E quando x é maior do que 3. Então, aqui eu tenho x menos 1, né? X menos 3. Tenho o f de linha x, tá certo? Então, eu vou estudar aqui uma coisa. Vamos lá. Quando x é menor do que 1, tá certo? Isso aqui vai dar negativo, né? Negativo. Se ele é maior do que 1 e menor do que 3, isso aqui vai dar positivo. E se ele é maior do que 3, também vai dar positivo. Se aqui é menor do que 1, vai dar negativo, tá certo? Se aqui entre 1 e 3, também vai ser negativo. Se for maior do que 3, vai dar positivo, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho esses sinais aqui. Menos e menos vai ser positivo. Aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, tá certo? Então, aqui eu tenho que a minha função, ela tá crescente em menos infinito e 1, tá certo? Se ela é crescente, né, eu vou ter, então, um ponto. Se a minha derivada, né, ela é maior do que zero, minha derivada primeira, ó, vamos ver lá. Ó. Ó, se f de linha é maior do que zero, então ela é crescente nesse ponto, tá certo? Se ela é crescente nesse ponto, ó, eu tenho um ponto de máximo, tá certo? Ó, então eu vou ter um ponto de máximo local, ok? Aqui ela vai ser, então, decrescente, porque o f' é menor do que zero. Então, eu tenho isso daqui, né? Ó, um ponto de mínimo local. Aqui, ela tá crescendo aqui. Aqui, ela tá decrescendo, a minha derivada. Então, eu tenho um mínimo local, tá certo? 3 e 1, ok? Aqui, ela volta a crescer. Ela é crescente. Então, né, eu tenho essa configuraçãozinha aqui. Então, eu tenho o máximo local, tá certo? E 3, né, e infinito, ok? Muito bem. Uma outra forma da gente enxergar isso aqui, tá? É usando o teste da segunda derivada, tá bom? Se aqui ficar muito difícil, a gente pode tentar fazer da segunda derivada e ver se é conclusivo, né? Se for conclusivo, ok. Então, se eu faço o teste da segunda derivada, ó, o que eu tenho aqui? Eu tinha essa função derivada aqui, olha, vamos ver. Qual era a função que eu tinha? X ao quadrado menos 4x mais 3. Então, eu derivo novamente. Vai ficar 2x menos 4, tá certo?
E quando eu faço essa derivada, ó, esse f duas linhas no ponto 1 vai ser menor do que zero, tá certo? Porque é 2 vezes 1, 2, menos 4, né? E o f de linha 2 no ponto 3, isso aqui vai ser maior do que zero. Então, se ela é menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo. Então, o 1 é um ponto de máximo. Que a gente já tinha visto isso, né, com a teste da primeira derivada. Se a concavidade, a derivada segunda maior do que zero, concavidade voltada para cima. Então, eu tenho aqui 3 é um ponto de mínimo, tá certo? Então, eu apresentei duas formas de determinar se é máximo ou mínimo, utilizando o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada, tá bom? Ok? Muito bem. Bom, fazendo mais um exemplo aqui. Encontre os máximos e mínimos locais dessa função. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar os pontos críticos. Então, a derivada igual a zero. Para eu derivar essa função, eu vou usar a regra da cadeia. Tomba o 3x menos 1 ao quadrado, vezes a derivada do miolo, que vai dar 3, tá certo? Então, 9, 3x menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui, tá certo? Tem que ser igual a zero. 9 não vai dar zero mesmo, então 3x menos 1 tem que dar zero. Então, x igual a 1 terço, tá certo? Quando eu substituo, né, o f de 1 terço, eu acho zero, quando eu substituo 1 terço aqui. Então, eu tenho 1 terço e zero, tá certo? Só tenho um único ponto crítico, tá ok? E eu vou fazer o teste da segunda derivada, para saber se ele é máximo ou se ele é mínimo, ou se ele não é máximo nem mínimo, tá ok? Então, o teste da segunda derivada aqui. Então, eu vou derivar essa função novamente, ó. Derivada daqui vai ficar, né? Quando eu derivo, vai ficar 18. Opa, só um minuto. Vai ficar 18, né? Vai tombar o 2. 18, 3x menos 1, tá certo? Vezes 3, ok? Bom, o que acontece aqui, né? Dessa derivada aqui, dessa função, se eu coloco aqui 1 terço, f' de 2x vai dar zero, é inconclusivo. Então, eu vou precisar fazer o teste da primeira derivada, tá certo? Vocês perceberam que às vezes não dá para usar o teste da segunda derivada. Então, eu vou usar o teste da primeira derivada. Então, a primeira derivada, eu tenho que f' de x é igual a 9, 3x menos 1 ao quadrado, tá certo? Muito bem. Só que vocês concordam comigo que essa expressão aqui, ela é sempre positiva, porque ela está elevando um quadrado. Então, f' de x não troca de sinal, tá certo? Se ele não troca de sinal, né, essa função, né, ela é sempre positiva, ela não troca de sinal. Então, ela é sempre o quê? F' é sempre positivo, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, o número crítico, né, sem o ponto extremo, tá certo? Seria esse caso aqui, ok? Muito bem. Ó, se eu tenho aqui, ó, esse caso da primeira derivada. Quero mostrar para vocês, ó. Acho que tá para cá. Ó, se f' não muda de sinal, então a função não tem nem máximo nem mínimo, tá certo? É esse caso aqui que vocês podem perceber pelo gráfico que eu fiz questão de colocar para vocês verem. Essa função não tem, então ela não tem
máximo, nem mínimo. É porque ela é sempre positiva, ela não troca de sinal. Ok? Muito bem. Bom, vamos fazer mais um exemplo antes da outra videoaula, tá? Esse é o último exemplo dessa videoaula para a gente poder passar para as aplicações, tá bom? Bom, localize todos os pontos extremos, ou seja, os pontos de máximos e de mínimos dessa função. Primeira coisa, igual receita de bolo, achar o ponto crítico. Então, derivar e igualar a zero, tá certo? Ó, ok? Então, isso aqui vai ficar 3x, tá certo? X menos 2. Então, isso aqui igualando a zero, eu tenho que 3x igual a zero, então x é igual a zero. X menos 2 igual a zero, então x igual a 2, tá certo? Bom, então eu tenho esses dois pontos críticos aqui. Então, eu tenho esses dois pontos críticos, que quando eu substituo o f de 0 é 5 e o f de 2, tá certo? Vai ser 1. Então, eu tenho aqui, ó, 0 e 5, os pontos críticos, e 2 e 1, tá certo? E vou fazer o teste da primeira derivada, ok? Ou vou fazer logo o teste da segunda derivada, né? Porque se ele funcionar, eu não preciso estar voltando no teste da primeira derivada. Mas, para vocês ficarem craques, eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou fazer o teste da primeira derivada, tá certo? Então, lembra que eu tenho esses pontos críticos, ó. Então, eu vou fazer aquela tabelinha aqui, ok? Então, eu tenho x, tá certo? E o x menos 2. Isso aqui vem daquela fatoração do meu f' de x, que é 3x, x menos 2, tá certo? Então, o x eu coloco aqui para fazer análise de sinal e o x menos 2 aqui, tá certo? Muito bem. Faço essa análise aqui de f' e vou ver o que acontece com a função. Aqui não tem. Deixa eu só apagar essa. Pronto. Muito bem. Aqui, né, eu vou colocar x menor do que zero, tá certo? Porque é zero. Depois, x entre 0 e 2, tá certo? E x maior do que 2. Bom, quando o x é menor do que zero, né, isso aqui vai dar negativo. Aqui vai dar positivo, tá certo? E aqui também. Quando o x é menor do que zero, aqui também dá negativo, tá certo? Aqui vai dar negativo e aqui vai dar positivo. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Então, o que a gente tem aqui? Quando a derivada, né, ela é maior do que zero, a função ela é crescente, tá certo? Crescente. Então, i menos infinito e zero, tá certo? Então, eu tenho isso daqui. Então, eu tenho o máximo, ok? O máximo local no ponto 0 e 5, beleza? Muito bem. Agora, nesse aqui, quando o f' é menor do que zero, a minha função ela é decrescente. Então, ela é decrescente em 0 e 2, tá certo? Então, eu tenho o mínimo local aqui. Então, eu tenho o mínimo local em 2 e 1, tá certo? E aqui, olha, ela vai ser crescente, tá certo? Em 2 e infinito, tá? Então, o meu ponto de máximo é o 0. E o meu ponto, esse aqui vai ser meu ponto de máximo. E o meu ponto de mínimo é o 2, tá certo? Então, já localizei.
Vou fazer só para vocês perceberem usando o teste da segunda derivada. E aí, se achar mais fácil da segunda, faz o da segunda derivada. Se for inconclusivo, dá um passo para trás e faz o da primeira derivada. Então, eu tenho essa derivada aqui, só para a gente se situar, tá certo? Então, eu vou derivá-la novamente, 6x menos 6, tá certo? E vou substituir na segunda derivada os pontos críticos que nós encontramos, né? Então, eu tenho o f' de 0 e o f' de 2, tá certo? Aqui vai dar 6 vezes 0 menos 6, então isso aqui vai dar menor do que 0. Então, a concavidade está voltada para baixo, tá certo? Então, eu tenho um máximo local. E aqui, né, vai ficar 6 vezes 2 menos 6, isso vai dar maior do que 0, concavidade voltada para cima, então eu tenho um mínimo local. Então, ó, 0 é o máximo local, então exatamente o que a gente tinha visto, ó, 0 é o máximo local e 2 é o mínimo local, tá certo? Então, se eu quisesse fazer aqui um esboço desse gráfico, né? Eu poderia, deixa eu só apagar aqui, só para fazer um esboço, ó, botar aqui o 5, 1, 2, poderia mais ou menos fazer assim, deixa eu ver aqui, mais ou menos assim, tá bom? Seria um esboço aqui desse gráfico aqui, tá? Então, eu tenho y e x, tá certo? Aqui o mínimo local, aqui o máximo local, tá certo? E esse 1 aí, o ponto de inflexão. Isso aqui seria o ponto de inflexão quando a concavidade, quando meu gráfico muda a concavidade. Como eu descubro isso? Igualando a derivada segunda igual a zero. 6x menos 6 igual a zero, 6x igual a 6, x igual a 1. Então, 1 é o ponto de inflexão, tá bom? Muito bem, gente. É complexo, né? Então, revejam esse vídeo com atenção, refazendo os exemplos, porque numa segunda rodada, né, de visualização, eu acredito que já comece a ficar mais familiar, tá bom? Um abraço então, pessoal.